Boa tarde, pessoal, tudo bem? Hoje nós não fomos caminhar de manhã cedo. Estava muito quente o sol na hora que eu acordei. E então eu resolvi fazer a caminhadinha agora de tarde. E eu vou fazer aqui mesmo no quintal da minha casa, tá certo? Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. O Senhor fala conosco hoje também. Todos os dias o Senhor fala conosco. Basta nós abrirmos a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. E nós vamos ver que o Senhor fala. Todos os dias Ele fala conosco. Lembra de Adão e Eva? Na viração do dia, o Senhor vinha falar com Adão e com Eva. Assim Ele faz comigo e com você. Todos os dias Ele quer ouvir a nossa voz. Ele quer que a gente ouça a voz dEle. E é abrindo a palavra que a gente vai ouvir. É orando que a gente vai ouvir. É buscando a sua face que nós vamos ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é linda, é maravilhosa. E nós estamos meditando hoje em Mateus capítulo 8, falando sobre o centurião. Lembra do centurião? Pois é. O centurião, ele tinha um servo em casa. Ele estava doente. E ele amava aquele servo. Ele gostava dele, porque ele sentiu compaixão. Ele sentiu a dor daquele servo. Ele sentiu a necessidade de cura para aquele servo. E ele sabia de Jesus. Ele já ouviu falar de Jesus. Ele já tinha visto Jesus curar. Ele sabia até onde Jesus estava. Porque ele, na hora, ele pensou, olha, eu vou atrás de Jesus. Eu vou falar com Jesus. Ele vai curar o meu servo. E então, ele foi. E quando chegou até Jesus, foi muito lindo. Olha, ele chegou em Jesus e falou assim, Jesus, lá na minha casa tem um servo e ele está doente. Senhor, eu creio que basta uma palavra tua e ele será curado. Jesus falou assim, eu vou lá, eu irei curá-lo. Eu vou lá na sua casa e curo o teu servo. E ele disse assim, não, eu não sou digno de que entre na minha casa. Ele não era judeu, né? Então, naquela época, os judeus não entravam na casa de um ímpio. Mas ele reconheceu isso. E ele disse, olha Jesus, não preciso ir na minha casa não. O senhor pode simplesmente, o senhor apenas fala uma palavra. Diga apenas uma palavra. Apenas uma palavra, Jesus. E ele será curado. Sabe por quê, Jesus? Porque eu também tenho servos à minha disposição. Eu tenho autoridade sobre eles. E eu digo para ele, vai, e ele vai. Eu digo, vem, e ele vem. E então, eu conheço o poder da palavra. Só basta uma palavra tua, Jesus. É só o Senhor falar que ele será curado. E ele será curado. E então, naquela hora, Jesus ficou maravilhado, né? Ele já procurava a fé na vida de cada uma daquelas pessoas que estavam ali ao seu redor. Mas esse demonstrou uma fé não só para ele, mas também para curar aquele que estava na casa dele. Você está entendendo? A sua fé, ela também pode alcançar outras pessoas. E Deus usou isso. Ele falou assim, então, ele já está curado. Ele já está curado. E então, naquela hora, ele acreditou. Ele acreditou. E então ele foi. E quando ele chegou em casa, seu servo já estava curado. Olha que coisa